Fala mano e mana, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gilbert Vilalva e se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se! Hoje nós trocaremos uma ideia sobre princípios batistas. Para quem não sabe, eu sou batista, hoje eu congrego na primeira igreja batista em Jardim Marileia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, e hoje nós vamos trocar uma ideia rápida do que seriam os princípios batistas. Esses princípios eles estão lá na nossa declaração doutrinária, na Convenção Batista Brasileira. Eu vou deixar o site aqui embaixo para que vocês possam depois, se tiverem interesse, buscar lá. Mas basicamente o que são os princípios batistas? Os princípios batistas eles são 6 afirmações curtas e diretas e que identificam um batista como tal, ou o que todo batista deveria crer. Vale lembrar que não necessariamente esses pontos eles são exclusivos de nós batistas. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre o primeiro princípio batista, a aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Quando você ouve alguém dizer que crê nas escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, você não tem como necessariamente saber que a pessoa é um batista por isso. Mas quando você ouve uma pessoa dizer que ela é batista, necessariamente você sabe que ela crê nas escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Show? Conseguiram perceber a diferença? Então, agora que nós já entendemos essa diferença, nós vamos ao que interessa. O que é aceitar a Bíblia ou as Escrituras como única regra de fé e prática, ou de fé e conduta? Vamos começar lendo um texto de 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda Escritura é inspirada e útil para o ensino. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, quando nós aceitamos a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta, de fé e prática, o que nós estamos dizendo? Primeira coisa, que toda a Bíblia, e não só algumas partes da Bíblia, devem ser obedecidas. Ou seja, toda a Bíblia em si ela é proveitosa para o ensino. É claro que nós temos que buscar entender o que foi dito e para quem foi dito, no tempo que foi dito, buscar compreender qual é o contexto daquelas afirmações ou qual é o contexto daquilo que foi escrito. Isso é muito importante. Não fica preocupado não. Se você está engateando agora, conversa com seu pastor, conversa com o irmão que já tem mais conhecimento, busca, pede orientação de bons materiais na internet. Com o tempo a gente vai entendendo essas questões dos contextos, para quem foi dito, mas é importante ter essa vontade de entender com quem o autor falou, qual era a sua intenção ao escrever, ou qual era a sua intenção ao falar, ao dizer o que disse. O segundo ponto é o seguinte, é que a Bíblia, ele é o óculos pelo qual nós enxergamos o mundo, é o que nós vamos chamar de cosmovisão, da visão de mundo. Ou seja, nós não podemos e nem devemos entender a Bíblia à luz das nossas próprias experiências ou das nossas próprias ideologias. Nós não podemos ler a Bíblia a partir de conceitos externos e se interpretar o que acontece no nosso dia a dia, o que acontece na sociedade à luz das Escrituras. Eu não posso dizer, por exemplo, assim, esse texto diz isso porque eu sofri isso e eu entendo esse texto assim. Não. A gente volta para o primeiro ponto. O texto ele diz alguma coisa para aquele ouvinte. Paulo, quando disse justamente essa carta para Timóteo, e quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele tinha uma intenção de escrever essa carta para Timóteo. Ele estava falando com Timóteo. Ele tinha um objetivo específico. Nós temos que entender esse objetivo e, a partir desse objetivo, desse entendimento, então extrair as nossas lições, as lições para a nossa vida. E não a partir da nossa vida buscar entender a Bíblia, ou a partir de ideologias mundanas, buscar entender a Bíblia ou ler a Bíblia a partir dessas ideologias. Isso sempre vai fazer com que a Bíblia ela perca o seu sentido original e o seu sentido como nossa única regra de fé e prática, porque nós estamos usando um meio externo para interpretar a Bíblia. Então, por que esses dois princípios eles são muito importantes? Porque eles nos defendem dos outros e nos defendem de nós mesmos. Mas como assim nos defendem dos outros e de nós mesmos? Dos outros, porque ninguém pode nos obrigar a fazer qualquer tipo de coisa que não esteja claramente expressa nas Escrituras. Outro ponto é que ninguém pode argumentar que Deus deu alguma revelação, que revelou algo para aquela pessoa que seja diferente
daquilo que já foi escrito na Bíblia. Né? Ninguém pode chegar e falar assim, olha, Deus me revelou que você tem que se separar da sua esposa. A Bíblia nunca revelou isso. Então aquela pessoa está revelando algo que é do diabo, porque ela está indo de encontro ao ensino expresso da Bíblia sobre casamento. Então nós temos essa segurança. Sendo assim, sempre que você tiver dúvida, sempre que houver uma divergência, nós temos a segurança de poder recorrer à Bíblia como parâmetro. Olha, você está falando isso, mas a Bíblia diz aquilo. Então a Bíblia está certa e você está errado. A Bíblia sempre vai estar certa. Em qualquer discussão, a Bíblia sempre vai estar certa e nós que teremos que nos ajustar, tá bom? E por que nos defende de nós mesmos? Esse ponto é muito interessante, porque a nossa própria mente, o nosso próprio coração, muitas vezes, eles tentam nos sabotar. A nossa mente, o nosso coração, eles dizem assim, não é bem assim, né? Isso aí não tem nada a ver. Não sei, será que você já passou por isso? Quem sabe? Ou será que é só aqui em Rio das Ostras que acontece isso? Vale lembrar que quando a serpente ela tentou Eva no jardim, ela não fez um grande ataque a Deus, ela não fez um estardalhaço. Ela só chegou para Eva e falou o seguinte, foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, Eva se deixou seduzir pela ideia de, talvez não seja bem isso, talvez não tenha sido bem assim que Deus quis dizer. Ou seja, Eva passou a interpretar as palavras de Deus segundo o seu próprio desejo do coração, segundo aquilo que ela queria fazer. Essa foi a queda de Eva. Ela querer interpretar algo que Deus disse à luz do que ela estava sentindo, e não à luz daquilo que Deus havia dito. Então a palavra ela será sempre um porto seguro, tanto para nós avaliarmos as intenções dos outros, quanto para nós avaliarmos as motivações do nosso próprio coração. Esse vídeo foi curtinho, a ideia vai ser sempre essa, vídeos curtos, trazendo os pontos. Mais para frente eu vou trazer os outros 5 pontos, né, os outros 5 princípios batistas, tá? Ativa o sininho aí para você sempre ficar por dentro quando eu trouxer vídeos novos. E comenta aí, eu quero que você coloque aí nos comentários aí se vocês já falaram, já ouviram o famoso nada a ver, isso aí não tem nada a ver, tá bom? Fiquem com Deus, galera, até a próxima!